Xamanculo é um dos bairros periféricos da cidade de Maputo e também é um bairro histórico do nosso belo Moçambique. Convido-vos hoje a conhecer o meu bairro Xamanculo, então fiquem ligados. Becos de riqueza. No interior do Xamanculo, é comum e frequente encontrar casas de madeira e zinco que identificam o bairro por inteiro. Xamanculo é um bairro cheio de muitas histórias, mas muito bonito. E o seu nome significa o Xamalavaculo, Xamanculo. O nome surge através do riacho que existia lá na Toyota, em que era uma das versões que era proibido com que as pessoas mais novas fossem lá lavar, só brincar até ali mesmo no riacho. E daí passou a designar-se que o Xamalavaculo, que em português significa toma-se banho de pessoas mais velhas. E em contrapartida também temos uma outra versão acerca do tomar-se banho de pessoas mais velhas, o Xamalavaculo. É que as pessoas grandes seriam pessoas que têm um certo poder espiritual. Até então não sabemos que poder espiritual é esse. O Xamanculo por si só, que é Xamanculo A, B, C e D, tem muitas características fáceis de identificar o próprio bairro por si só. Primeiro é a questão da própria organização territorial e as casas como é que são. E também essas casas, ao longo do tempo, vão perdendo as suas características. Quer dizer, as casas de madeira e zinco vão deixando de existir. Sou destes bairros. Digo isso porque aqui questionei tudo. O mundo, a vida, o sentido das coisas, até mesmo o porquê de ter nascido aqui. Aqui passei a minha infância e não tenho vergonha disso porque foi maravilhoso. Que o digam as chapas pintadas de azul da avó Catarina. O sol e a lua também brilham aqui. Nestas esquinas, bati papo sobre a vida. Falei das grandes cidades. E como se fosse imperioso, os becos segredavam-me que os grandes decidiram acabar com eles. A cada mapeamento que foi feito, tipo agora vai se tornar cidade. E como se não soubesse que estamos nos arredores dessa cidade. Aliás, assim designaram-nos, porque também somos dos bairros periféricos. Bairros esses que nos viram nascer, que nos abrigam e apoiam os nossos sonhos. O estilo de casas pode-se ter em consequência por causa das pessoas que vinham morar aqui no bairro, que eram pessoas que vinham a trabalho, vinham ficar por um tempo e acabaram por ficar muito tempo, e daí ficou o que é o Xamanculo. Temos Xamanculo A, Xamanculo B, Xamanculo C e o Xamanculo D. Mas o maior é o Xamanculo C, que por acaso o Xamanculo C foi um dos bairros que sofreu muito por causa das cheias de 2000. E em consequência das cheias de 2000 surgiram muitas associações. E uma delas é a associação Ascodecha, que mesmo veio para responder os problemas que foram causados pela cheia. Existem muitas personalidades aqui mesmo no bairro Xamanculo que identificam por si só o bairro. Nesse caso, fazem parte da história do Xamanculo. Temos a destacar na cultura o Joaquim Macuacua, o autor da música Dadinha, não só o Joaquim Macuacua, o Gabriel Chiao, e também na atualidade existem alguns artistas, claro, o H2O, não só o H2O, o Cadu, e no desporto temos a destacar a Lourdes Mutola, que cresceu aqui mesmo no Xamanculo C, que fazia as suas atividades no campo do Capicapi, que por acaso é um dos campos que fazem parte do bairro Xamanculo.
e passa agora a ser o bairro chamado o campo de Cap Lourdes, o campo Lourdes Mutola, vulgarmente chamado Cap. Na área da política até temos o Felipe Samuel Magaia, que cresceu aqui no Xamanculo B, e muitos outros que fazem parte das personalidades que constroem a própria história do Xamanculo. Olá a todos, então vamos conhecer o meu bairro, chama-se Xamanculo. Vamos ter uma conversa com a senhora Angélica, que vai nos falar mais ou menos sobre a história de Xamanculo, como é que foi a sua infância e também para podermos saber um pouco mais sobre os becos da riqueza. Então, fiquem ligados. Tia Angélica, muito obrigada por poder aceitar o nosso convite e poder falar sobre o nosso bairro Xamanculo. Então, peço para que nos diga como é que nasceu, quando é que nasceu e como é que foi a infância de Tia Angélica até então. Boa tarde, telespectador. Chamo-me Angélica Joaquim Tamel. A minha infância foi Foi a escola, em casa. Até os meus 8 anos, eu já acordava de manhã para varrer o quintal. Lá havia um grande problema, não tínhamos água no bairro, mas havia fontenário do Estado, que era do governo, na altura, e que abastecia uma parte de metade do Xamanculo. A fontenária ficava, até agora existe a fontenária, na Rua da Ufa, quem vai para Chimadiano ou vem de Chimadiano para Romos. É lá onde que tirávamos a água, é onde que aprendemos a ser pessoas. Porque se você não tem força, não cartava água. Você aprendia a lutar, aprendia tudo ali. Para mesmo ter uma lata de água, nós carregávamos a água em latas. Até agora ainda existem as latas aquilo que cartávamos águas. Então, para ter uma pipa, naquela altura não tínhamos tambores, tínhamos as pipas. As pipas é que os brancos traziam vinho. Então, as vazias iam comprar as pessoas para encher a água, exatamente. Ou encher a água para puxar água. Ainda vem para essa fase, esta parte. Então, no meio disso aí, para encher as 2 pipas ou 3 pipas, tínhamos que reunir volta de grupo de 3, 4 meninas, 5 meninas, para fazer a cartar água para a sua casa, todo o grupo. Enchemos as pipas, ou 2 pipas, ou 3 pipas. Então chegava a tua vez, ascensivamente. Então aquela água era para 3 dias ou 4 dias, geralmente. Então, se tu não querias confusão, mas toda a gente queria ir até lá na torneira do governo, para podermos brincar, essas de saltar a corda, enquanto você está à espera de quê? Da bicha. Então, lá cartávamos a água. Os rapazes, eles não carregavam latas. As próprias pipas, eles forravam dos lados da pipa, colocavam um ferro, então eles puxavam como se fosse uma carroça, aquela pipa para casa. A nossa amizade era uma amizade da irmã e para o irmão. Está a entender? A partir da escola, você cria amizade. Aquela amizade é para valer. Não era uma amizade de confusão, não era uma amizade de fofoca. Era uma amizade entre as 2 irmãs. Que mais tarde você vai conhecer os pais da tua amiga. A tua amiga também é conhecida na sua casa. Quando tu sais de casa, que vou para em casa da fulana, é que você vai para lá. Está a entender? Agora, pode sair de lá com a tua amiga ou 2 para ir visitar uma outra amiga. Mas, pronto, não tínhamos este tipo de programa. O nosso programa era de ir trazer água para vir encher em casa. Exatamente. E fazer o quê?
trabalhos de casa primeiro. Esse era o primeiro ponto. Trabalho de casa é o quê? É lavar a louça, varrer o quintal, arrumar lá dentro, lavar a vossa roupa, mesmo lavar a roupa da sua mãe e do teu pai. Foi assim que a minha mãe me ensinou, exatamente. A hora do jantar ou almoço, era poucas vezes grandes famílias que tinham almoço. Alguns tinham, alguns não tinham. Exatamente. Então, como que não tinha almoço? Porque nos Pamanina vendia-se muito peixe. Muito peixe à fartura. Mas a fartura de peixe e camarão. Lula, lagosta, não, havia. Não digo que não havia, havia. Mas para cá, para o nosso bairro do Xamanculo, íamos para o mercado a partir das 9h30. Porque os assimilados, eu vou chegar para os assimilar, já compraram peixe da primeira. Mas aquilo que restava era para nós os indígenas. Está a entender? Que muitas das vezes só chamava nome de indígena. Muitas das vezes as indígenas viviam mais melhor do que os assimilados. Exatamente. Por que eram já assimilados? Porque o pai trabalha no Estado. Então, estudou até a 4ª classe. Então, por causa das habilitações dele, era assimilado. Então, pronto, tinha a cadrineta de assimilado. Mas vivíamos no mesmo bairro. E eles cartavam água conosco, na mesma fontenária. É uma história muito bonita. No meio disso aí, há um matabicho, voltando um bocadinho para o matabicho. Toda a gente ia para aquela hora para poder comprar aquele peixe que ficou, porque não tinha frigoríficos suficientes para reservar o peixe. Então, eu não tenho aqui a tigela que eu podia mostrar. Quando comprar peixe de 3 escudos, era para fazer um matabicho, todo o peixe. E comprava salada, depende do número da família em casa. Comprava-se alface de 2 escudos. E comprava tomate de um escudo, que eram volta de 6, 7, 8, 9, 10 tomates. E comprava cebola também, e da mesma coisa. Então chegávamos em casa, preparávamos aquele peixe. 9h30, o carro está a pitar do pão fresco. Só se você quiser pão de ontem, que era um escudo. Mas se queres o pão fresco, era um escudo e 20 centavos. Ok. Então chegas em casa, preparas o matabicho. A questão de todos vai sentar, pôr as cadeiras, sentarem na mesa para matabichar. Dependia da família. Quando não, se estendia as esteiras, 2 esteiras, toda a gente ali, bem organizado. Mas tem lá 2 pessoas que estão a preparar o matabicho. Então começam a servir. Então quando serve, é o suficiente. Aquele que está a voltar da escola está no caminho. Também chega para poderem comer todos. E aquele que vai para a escola, já comeu a parte dela. Foi para a escola, está satisfeita. Ok. Então passa-se essa fase. A pessoa que é escalada na cozinha em casa sabe que a partir dessas horas, se for o amendoim, já tem um amendoim pilado no dia anterior. Nós moíamos o amendoim em alguidar com tomate. Moer aquilo só ficar a pele do tomate e o amendoim. E aquilo tirava-se o leite todo para fazer o caril de amendoim. Nós não cozinhávamos nas panelas, cozinhávamos no panela de barro. Comida tão saudável que vocês nem imaginam. Se for caril de amendoim, você já ferveu a água ali. Que isso também depende de cada casa. Coar aquele amendoim e cozinhava a lenha, não tinha carvão. A lenha. Mas era boa a lenha também. Hoje o amendoim, se caril de camarão, se caril de munde, que vocês não sabem o que é isso aí, se caril de peixe, se caril de carne.
Então você põe-se ali, volta de 2 horas de tempo a preparar aquele caril, 2 horas, 3 horas, até 4 horas, porque não tínhamos geleiras. Então aquele caril era para ficar para 2 dias, para não, desculpa, não, para não apodrecer. Então, até aquela hora das 17, e vais pondo a água fervida, vais pondo a água. Quando baixou de levantar o amendoim, então puxa a lenha, o caril vai fervendo, de pouco, vais pondo a água, Qual é a característica do Xamampulo? Como é que eram as casas? E agora sim, naturalmente, há uma diferença da característica das casas. Xamampulo tinha casas de madeira e casas de caniço. Exato. Casas de caniço, casas de madeira e zinco e poucos quintais. A história do Xamampulo era casa de madeira e zinco com varanda de 3 metros, 4 metros. Mais ou menos. Com umas escadas. Com umas escadas. 3 escadas, exatamente. Essa era a característica do Xamampulo. E muitas dependências, porque aquilo era a sobrevivência. Exato. Perdão, dos senhorios. Porque aqui no quintal, assim como está o quintal, podia ter 1, 2, 3, 4. Era a sobrevivência dos senhorios. Exatamente. A maior parte das casas eram casas de caniço. Problema de água, voltando um bocadinho, problema de água. Aqui no meio, aqui ao pé da casa da falecida avó Florinda, naquela casa ali, é a única casa que tinha uma torneira de água. Então íamos comprar a água ali, senão não dá para ir à torneira do governo, íamos cartar a água ali. Se nesses dias restou umas moedas, então uma lata, uma 500, íamos comprar água ali. Estás a ver mais? Falando das ruas. Sim. Tinha tantos becos, Os becos não, os becos existiam, porque isto aqui não foi parcelado. Como é que aparecem os becos? Os becos aparecem mais, porque a maior parte das casas tinham poucas latrinas. As necessidades maiores eram feitas nos baldes. Aquele galpão que está ali no Espamanina ali, viviam os homens que eram contactados em arrimes, avalas, tenguelo, para virem tirar os baldes. É mais uma história do bairro de Xamampulo. Então, havia caminhos, mesmo aqui onde estamos sentados aqui, era casa de banho era aqui mesmo, era casa de banho. Então, havia um beco para tirar o balde daqui e daqui tinha que sair daqui. E deste lado também havia um beco para tirar. Então, os becos eram para facilitar? Era para facilitar, para tirar os baldes das fezes. Exato. Para se deitar aonde? Lá no curso, na Zona Verde, na 2M. Na 2M. Então, os becos existiam, porque isto aqui não foi parcelado. Como é que não foi parcelado? Porque podia estar uma pessoa ali na dependência. Aqui é um espaço vazio. Pede a dona da casa. Sim. Diz, mamãe, eu não comprei com ninguém que sabe que o chão não enxerga ele. Está entendendo? E eles vendiam. Meu pai também disse, foi. A mamãe me disse, mas a ganha a chave da Urbia. Então foi assim que surgiu. Tanto que acabou nas a casa, pronto para vender. Então já não havia espaço. E acaba vender tudo. Então, só para poder deixar um bequezinho para as pessoas passarem. Mas nós tivemos de sorte, porque este nosso beco aqui na zona, mas é só para tu veres. Quando passas ali numa CV, não tem aquela casinha que saiu fora da rua, da linha. Exatamente. Foi assim que as coisas foi acontecendo.
Agora, se querem saber das ruas também, quer dizer, as ruas que nós tivemos aqui no Xamancu, a rua principal, a Rua do Romos, até o Muchope, era catuada. É verdade. E como é que mudou? Então, aquela rua que vai dar até ao Saraiva, lá, para sair na Rua Marcinho dos Santos, era alcatroada. Esta rua aqui atrás também era alcatroada. Da beira-mar, exatamente, era alcatroada. A única que não estava alcatroada é esta aqui. Aqui. Então, eram ruas principais, exatamente, porque já tinham nomes. Que tem nomes, aliás, tem nomes. Tem nomes. É mais ou menos. Andando pelas ruas do Xamanculo, é possível notar alegremente mudanças desenvolvedoras na educação, economia e cultura, mas também existem desafios por enfrentar, como na proteção ao meio ambiente e a definição territorial.